Olha aí. Então vamos lá, né? Pronto, agora foi. Aí eu vou apresentar aqui a tela. Ok. Bem, enquanto o Wesley vai apresentar a tela, tá? Eu já vou iniciar dando boas-vindas a todos e todas, tá? Ao primeiro seminário de pesquisa do CSC, né? Do Grupo de Pesquisa Ciências Sociais e Cidade. Nós decidimos, né? Internamente no grupo, né? De fazermos esse momento, de termos esse momento de compartilhamento, né? Do que nós estamos pesquisando no grupo, tá? Das questões teóricas, das problemáticas de pesquisa, né, dos objetos, das abordagens teóricas, né, dos quadros analíticos que nós estamos construindo, né, nas nossas pesquisas, os quadros que nós estamos mobilizando. Então, achamos interessante fazer esse compartilhamento com o público, né, com o público que nos acompanha nas nossas redes sociais, sobretudo no Instagram, tá? Lembrando que teremos, ao todo, 5 mesas, né, nesse primeiro seminário de pesquisa do CSC. Esse primeiro formato é um formato, digamos, mais que envolve apenas os participantes, né, do CSC. É possível que em seminários posteriores a gente possa abrir para a participação, né, do público externo, tá? Além dessa mesa, a mesa de hoje, ela tem como tema mobilidade urbana e cidade. Nós teremos mais 4 mesas, tá? Uma sobre imaginário urbano e cidade, outra sobre segurança pública e cidade, uma quarta sobre arte, design e espaço público, e, por último, usos e contrausos da cidade, tá? Então, nessa primeira mesa, nós teremos a participação do Lucas Silva, da Mel Gomes e do Flávio Fonseca, debatendo o tema da mobilidade urbana e cidade, né? E uma coisa que nós vamos poder observar é que o termo mobilidade urbana, mais correto seria no plural, né? Se trata de fato de mobilidades urbanas, né? Mas obviamente que o intuito é apenas de comunicar, né, digamos assim, uma área temática, tá? E não as abordagens, né? Obviamente. Bem, então esse é o nosso primeiro seminário de pesquisa. Mais uma vez, dar as boas-vindas a todos e todas, né? Após a apresentação de cada um dos participantes da mesa, né? Cada um terá 20 minutos, tá? Eu serei como mediador, né? O professor Wellington Maciel. Nós abriremos para perguntas, tá bom? Então, após as 3 apresentações, teremos um momento, então, para perguntas, tá? E a ordem que nós pensamos para essa primeira mesa foi a apresentação inicial da Mel Gomes, depois o Flávio Fonseca e, por último, o Lucas Silva, tá bom? Então, eu vou passar agora a palavra para a Mel, tá? A Mel Gomes, para que ela apresente, né, sua trajetória de pesquisa, suas questões, né, seu problema de pesquisa, enfim, as questões nas quais ela está envolvida nesse momento, tá bom? Então, boa-vinda a todos e todas, e Mel, palavra com você. Boa tarde a todos e todas. Vou apresentar aqui os slides. Ok. Eu acho que eu tenho que parar a apresentação, né, Mel, para tu apresentar? Isso, exatamente. Não dá certo. Vai dar Dá? certo. Aí, parar, já abre no do CSC que tu tá. Perfeito. Vou apresentar aqui. Pronto, deu certo. A minha pesquisa não tem um título realmente ainda, ela é bem iniciante. O meu projeto de TCC ainda, então coloquei um título que vai remeter bem o que eu quero abordar. As fronteiras do crime organizado, certo? Estou sendo orientada pelo professor Wellington, e realmente o que ele disse no início é completamente verdade. Essa mesa de hoje vai abordar mobilidades. Então, para além do que nós conhecemos como mobilidade urbana, existem outros tipos de mobilidade. E aí, essa parte da introdução é mais a introdução dos principais conceitos que vão dar norte, por agora, para a minha pesquisa, e também um pouco da justificativa do porquê que eu escolhi o tema.
Primeiramente, o tema vai se relacionar com o conceito de cidade compacta, que se encontra no plano urbanístico do Fortaleza 2040, certo? E como a gente pode abrir uma crítica, um debate construtivo sobre esse conceito e como ele está sendo aplicado nesse plano urbanístico daqui do território do município de Fortaleza, desconsiderando completamente a realidade e trazendo diversos aspectos que poderiam ser melhores aprofundados. E aí, um dos fatores que eu vou principalmente focar é sobre a questão da migração das facções para o estado do Ceará e quais as consequências desse novo modelo de organização, gestão e manutenção do poder dessas organizações por meio da territorialização e a manutenção do domínio por meio dessa delimitação territorial que existe aqui no município de Fortaleza, e os conflitos existentes entre elas, principalmente também conceituando o que é facção, abordando sobre questões da violência urbana e, para além disso, o papel do Estado na perpetuação dessas organizações. Certo? E, finalizando esse primeiro momento, eu vou abordar os 3 conceitos de mobilidades que eu vou utilizar no meu trabalho. Mobilidade urbana, que eu vou tratar especificamente sobre a questão da mobilidade restrita, como a mobilidade dos moradores de diversos bairros periféricos daqui do município de Fortaleza estão sofrendo com essa questão da delimitação territorial, tanto no acesso a instituições de ensino, de saúde, quanto instrumentos e de lazer também aqui no município. Outra é a mobilidade social e lateral. A mobilidade lateral é um conceito que eu encontrei num texto sobre questões de ilegalismos da Vera Teles. Então, foi um conceito que me apareceu nessa leitura e eu achei que cabia também acrescentar no meu trabalho. E mobilidade social, também relacionado com essa questão da mobilidade lateral e as fronteiras que existem entre o ilegal, o ilícito e o informal, a partir da precarização do trabalho e também a questão de como as facções e as organizações criminosas inseridas nesses contextos periféricos conseguem trazer um novo tipo de circulação de riquezas e de consumo. Primeiramente, sobre a questão da cidade compacta, né? Vai surgir a partir da minha leitura sobre um capítulo específico dos padrões de urbanização no plano urbanístico, que ele vai focar na mobilidade, em que ele vai relacionar a questão do uso do solo e da mobilidade urbana. Como vazios urbanos interferem para que exista uma apropriação maior dos fortalezenses na questão da mobilidade a pé e de bicicletas, e que era o efetivo uso do solo nesses vazios urbanos, né, de construções habitacionais, trariam uma maior mobilidade, movimentação, fluidez nos circuitos urbanos e no layout urbano. Esse padrão de urbanização que é trazido no plano urbanístico desconhece completamente a diversidade e a realidade urbana daqui de Fortaleza. Esses vazios urbanos, eles vai citar muito sobre questão de vazio urbano, mas desconhece sobre as realidades da violência urbana e da demarcação territorial que existe atualmente por conta da violência. Então, muitos moradores, muitos usuários da cidade se sentem restritos nessa questão de mobilidade por meio da caminhada ou de passar certos determinados bairros, territórios e se apropriar de determinados espaços de lazer e cultura por conta dessa questão das facções atuarem a partir do domínio de bairros e expansão de seus adeptos, né? Para a rara citação sobre a questão da segurança pública. Então, ele só faz uma citação essa específica parte do plano, em que uma das questões
que dificultariam essa mobilidade seria a questão da segurança pública, mas não dá uma profundidade a essa questão. Ele só cita que os vazios urbanos devem ser preenchidos e que isso traria uma melhor mobilidade, mas não cita com tanta profundidade a questão da segurança pública. A questão da migração das facções, eu coloquei migração, porque a chegada desse conceito, dessa nova forma de organização de mercado de ilícitos, de comércio de ilícitos e de circulação de riquezas e de organização criminosa, ela se relaciona com a migração. Então, os centros, os polos de maior poder e de iniciação desse tipo de organização se deu em São Paulo e Rio de Janeiro. E por isso que eu coloco a palavra migração, porque realmente houve uma migração e houve uma expansão e diferenciação em diversas regiões do Brasil nessa questão das facções, certo? E, claro, eu vou delimitar essa migração, esses conflitos e essa nomeação especificamente a partir da quebra do Acordo de Paz em 2016. E aí eu vou citar sobre a relação do Estado como um principiante ou talvez dando abertura para que essas facções eclodissem a partir do sistema penitenciário brasileiro, a partir de uma crise proposital do sistema penitenciário brasileiro. Elas iniciaram ali dentro e tiveram muitos dos seus movimentos em prol dos direitos humanos, da salubridade, da questão de falta de assistência social ali dentro. E a sua força de atuação fora dos muros das cadeias se deu a partir do mercado de ilícitos e do comércio, e a entrada até mesmo do Brasil nesse comércio internacional de ilícitos de drogas. E também vou citar a influência da região norte no crescimento das organizações com lutas e discursos mais regionalistas. Então, questões da própria migração das facções, em como o Rio e São Paulo, essas duas grandes forças, influenciaram e determinaram um certo tipo de poder sobre o crime organizado nas regiões Norte e Nordeste, e é aí que começa a eclodir outros tipos de organizações com discursos mais de autonomia e de reconhecimento de que existe um crime, sim, autônomo e com poder, para além do foco Rio e São Paulo, dentro do mercado, dentro do comércio de drogas e também no próprio interior do crime. As mobilidades. Nesse ponto, eu vou fazer algumas análises para além da mobilidade urbana e vou apresentar a questão da mobilidade lateral. Na mobilidade urbana, eu pretendo especificar sobre a questão da mobilidade restrita, ocasionada pela demarcação territorial. E na mobilidade lateral e social, eu vou abordar a questão mais voltada do Estado e dessas fronteiras que vão existir dentro dessas comunidades periféricas do que é ilícito, do que é ilegal e do que é informal. E como muitos trabalhadores e jovens se tornam adeptos da ilegalidade e até como forma de sobrevivência. Porque ao ponto de que não existem políticas públicas voltadas para essas comunidades, para essas pessoas, em prol de uma assistência social, de saúde, e nada ampara essas famílias, as organizações, com esse discurso de pertencimento e, claro, um inimigo comum sendo o Estado, elas vão suprir essas necessidades dessas comunidades a partir de uma facilidade, uma possibilidade de circularização dessa riqueza e do consumo dessas pessoas. Então, a oportunidade de adentrar de alguma forma e ganhar renda. E aí que existe a questão do conceito de bazar metropolitano, que vai ser muito específico para denominar
é esse crescimento de um novo tipo de cidade, de um novo tipo de consumo, de riquezas que ali está sendo operado, para além da questão do trabalho formal, né? E a minha bibliografia em desenvolvimento ainda eu dividi em alguns tópicos. Por enquanto, dos ilegalismos, eu botei a Vera Silva Telles e o Michel Foucault. Michel Foucault, eu quero abordar especificamente os locais heterotrópicos, que eu tinha visto em um texto quando eu li. E sobre o crime organizado, eu achei diversos artigos sobre o crime organizado aqui, sobre até mesmo um sobre a demarcação territorial que existe em Sobral, então foi ótimo ter esse norte. E eu coube destacar um livro que é a Guerra do PCC, que é o desenvolvimento realmente de todas essas organizações, e claro, trazendo um panorama tanto das influências do Estado, quanto também da própria influência do mercado das drogas dentro da economia brasileira, que é do Bruno Paes Manso e a Camila Nunes Dias, e também uma tese de doutorado da Fernanda de Almeida Galo, que ela vai especificamente fazer um panorama sobre a CPI do narcotráfico e falar sobre isso e sobre o crime organizado. Das mobilidades até agora, eu tive acesso ao Michel Agier e o Michel Auger, e gostei muito do conceito de cidade-mundo e mundo-cidade, que vou me utilizar quando eu fizer o panorama da mobilidade urbana. Território e cidade. Eu botei território e cidade porque eu quis especificamente delimitar o município de Fortaleza, então alguns dos artigos, um dos principais artigos que eu me utilizei foi do Luiz Fábio S. Paiva, do Leve, daqui da UFC, e ele fez um artigo sobre Aqui Não Tem Gangue, Aqui é Facção, e foi um dos primeiros artigos que eu li que demonstram muito bem o panorama do crime organizado aqui em Fortaleza, e como ele tem uma grande influência do exterior e, ao mesmo tempo, busca por uma autonomia e uma forma de demonstrar identidade. Também tem a Vina Das e, para finalizar, o Plano Urbanístico do Fortaleza 2040, que vai nortear muito e muito a crítica que eu quero fazer, né, sobre a questão da cidade compacta, como ela não se realiza oficialmente. E, por fim, quero agradecer e principalmente recordar que ainda é uma pesquisa bem iniciante, ainda estou recolhendo bibliografia e tudo, né? Então, boa parte do que eu apresentei são algumas coisas que eu observei, li e fiz de uso do imaginário sociológico. Então, ainda precisa de um aprofundamento de determinados conceitos e, claro, de uma busca por resultados empíricos, por meio de uma pesquisa mais aprofundada, né, na realidade oficialmente. Então, bom, no mais, é isso e agradeço muito. Muito bem, Mel. Muito obrigado. Exatamente, Lucas dizendo aí, muito massa, parabéns, exatamente. Bem, então, dando prosseguimento, vou passar agora a palavra para o Flávio, né, Flávio? Agora é contigo, tá bom? Lembrando que ao final... Hoje você ótimo. Tranquilo, Flávio, tranquilo. Lembrando, eu só estava lembrando que ao final a gente vai fazer as perguntas, tá? Algumas questões e provocações, tá bom? Márcia, pois é, como eu tava falando, né, tipo, eu não montei uma apresentação, mas por conta que eu acho que eu pensei a minha fala mais como um local de partilha mesmo, assim, para acho que trazer, discutir o que eu venho pensando, onde está a pesquisa nesse momento, o que eu venho pensando em relação a essa discussão sobre mobilidade e cidade, né, tipo, na minha fala ela vai levar mais para esse lado, e mais como esse local mesmo
de tanto passar o que eu estou pensando, mas me ouvir falar também para... Eu acho que isso é muito bom também para nortear as direções, no caso. Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Fonseca, eu sou mestre da UES. Já tem uma trajetória assim, dentro dessa questão da pesquisa com a cidade em si. Eu vou falar só um pouco, assim, só para contextualizar a minha pesquisa. Na graduação, eu fiz uma pesquisa sobre os pichadores de Fortaleza, certo? Eu queria discutir, a minha intenção era discutir a cidade a partir como eu posso dizer, da visão, da própria atividade da pichação. E a partir dessa pesquisa me veio muitas, acho que vieram respostas, mas acho que suscitaram outras perguntas e outras indagações que me levaram a essa agora do mestrado, né, da pesquisa do mestrado, da dissertação. Muito quando desligar a câmera aqui para ver se fica melhor. Vocês podem falar no bate-papo se melhorou. Minha internet hoje está muito ruim, gente. Eu não sei o que aconteceu hoje aqui. Vou ver se eu tento ser um pouco sucinto também. Porque hoje está bem ruim, deu umas quedas antes de... mas enfim. Com os pichadores de Fortaleza, uma coisa que me veio muito foi como a cidade adquiria outros sentidos, outras significações, ela era ressignificada a partir da atividade da pichação. E a atividade da pichação, ela tinha uma coisa muito, como eu posso dizer, um traço bem específico, que é a questão do andar pela cidade, né? De como esse grupo, eles construíam seu olhar sobre o ambiente fã, porque eu acho que isso me toca em diversos pontos, no caso, assim, pessoais, né? Pessoais no sentido, assim, de vivências. Eu lembro que eu escrevi aqui no projeto do mestrado, que tem uma história que eu lembro muito, assim, que é muito, para mim, é muito marcante, né? Que eu lembro de estar com minha avó caminhando por um bairro mais nobre daqui da cidade, que tem alguns shoppings a céu aberto, né? No bairro da Aldeota tem um na Avenida da Dom Luiz, entre a Avenida Dom Luiz e São Simão, tem alguns shoppings a céu aberto. E eu lembro de quando eu era mais novo, estar caminhando com minha avó e a gente precisar passar de um quarteirão para outro. Se a gente passasse por dentro de um shopping desse, ia cruzar o caminho, mas ela preferiu fazer a volta no quarteirão do que passar por aquele lugar que pode ser visto como um lugar mais de elite, de pessoas nobres, no caso, e como uma cidade ela adquire significações, o espaço adquiriu outras significações, né? Então foi uma coisa que me indagou muito para que é como do lugar que as pessoas vêm, o lugar que essas pessoas estão vendo, como os caminhos e essas visões sobre a cidade elas podem adquirir diferentes significados. E foi uma das coisas que mais me indagou para esse projeto de pesquisa que eu chamo de trajetórias de mobilidade, né? É um conceito que eu e meu orientador, professor Wellington, a gente conversou sobre, e é pensar como a cidade pode adquirir esses diferentes significados a partir dessas trajetórias de mobilidade que eu estou pesquisando agora para passando mestrado, né, para a escrita da dissertação. A ideia inicial permanece, assim, teve algumas alterações, era mais acompanhar esses trajetos dessas pessoas, esses indivíduos pela cidade, tendo em vista que eles têm diferentes modais, né? Tipo, então veio muito essa ideia de pensar esses diferentes modais de mobilidade pela cidade. No caso, eu estou trabalhando com 5 indivíduos, 5 pessoas que moram em diferentes locais da cidade de Fortaleza. Eu tive um pensamento de pensar essa totalidade da cidade, a cidade enquanto uma totalidade, e pensar
pessoas que habitam locais diferentes, né, da cidade de Fortaleza, desse critério espacial. Então, eu estou acompanhando uma mulher que mora na Barra do Ceará, que ela se locomove pela cidade preferencialmente de ônibus. Acompanho um homem que mora na cidade de 2000 e ele se locomove pela cidade de carro. Também um homem que mora que é considerado o centro geográfico de Fortaleza, não o bairro, mas o centro geográfico, o bairro da Serrinha, onde está realmente o centro de Fortaleza. Ele se locomove também pela cidade de bicicleta. E uma mulher que mora no bairro do Conjunto Ceará, que já é outro extremo de Fortaleza também, e ela se locomove, ela tem 2 modais, né, de locomoção. Geralmente ela se locomove de carro até um certo local, deixa o carro estacionado e ela depois pega o VLT, né, para se locomover a parte mais central de Fortaleza, que é a Regional 2. Eu busquei pensar essas questões dessas trajetórias de mobilidade a partir de alguns que me veio a partir das informações que eu venho tendo com esses sujeitos, né? Eu estou me preparando aqui para começar preparando as entrevistas mesmo, né? Que no caso eu estou pensando em entrevistas que elas são mais abertas, elas têm um certo roteiro, mas elas são entrevistas abertas que vem muito a partir dessas conversas informais. E aí, para chegar no ponto principal, que eu imagino que seja o ponto principal dessa pesquisa, que é acompanhar essas trajetórias de mobilidade. E aí, como eu estou definindo essas trajetórias de mobilidade, né? A partir da própria fala desses sujeitos. Eu li recentemente um artigo que está a partir desse artigo que eu li, aí eu vou indicar aqui para vocês, um artigo muito bom, me suscitou algumas questões, né, que eu venho pensando em relação a esses pontos. É um artigo da professora Silvana Maria Zione e da professora Volia Regina Costa Cato. Elas são... A professora ela tem uma trajetória já dentro da sociologia, mas o doutorado dela é na arquitetura e experiência de espacialidade. Mobilidade para traçar para auxiliar metodologicamente numa pesquisa que elas também fizeram juntas, que tem como base principal a Avenida Paulista, em São Paulo, né? Que é pensar essas experiências que elas chamam de experiências de mobilidade, experiências de espacialidade dentro da Avenida Paulista de São Paulo, e aí pensando toda essa questão dessas disputas de significado sobre o território, sobre o espaço em si. E aí vem muito essa discussão que eu acho que está me influenciando muito, né, nessa pesquisa. Assim, quando eu penso em mobilidade, né, me vem alguns pontos, assim, tipo, a gente pode pensar a mobilidade a partir dessa discussão técnica, que geralmente é trazida muito pelo urbanismo, né? Enfim, pensar a mobilidade do trânsito, pensar a mobilidade, enfim, desenhos urbanísticos, sistemas urbanísticos. A gente pode pensar a mobilidade dentro de uma questão teórica, que já vem sendo discutida também dentro, a exaustão já dentro da sociologia urbana, da antropologia urbana, do próprio urbanismo. Existem vários urbanistas que têm outras perspectivas acerca sobre mobilidade, que não são só aquela questão técnica assim, sobre a mobilidade. Eu penso também que cada vez está me vindo mais, que é pensar essa mobilidade no cotidiano, né? Dentro desse artigo da professora Zione e da professora Cato, elas discutem muito a partir do Machado Paz, né, do Machado Silva Paz. Discutir essa questão da sociologia do cotidiano e pensar essa mobilidade a partir do contexto social, do contexto individual, contexto espacial, bem, dentro dessa discussão sobre o cotidiano. E, para mim, também, a partir dessa tendência, cada vez se torna mais indissociável
discutir mobilidade... Para mim, não... Assim, né? Fica muito difícil discutir mobilidade sem discutir a questão do espaço. Assim. Tipo, quando eu penso em mobilidade na minha pesquisa em si, mobilidade é um dos temas centrais da minha pesquisa, está no título, né? Trajetória de mobilidade. Mas a questão é pensar a mobilidade para desvelar significados, significantes, sentidos, ressignificados sobre a cidade em si. É pensar como, a partir da mobilidade, a gente, enfim, pode revelar muitas coisas que estão ali, talvez, escondidas, não sei se eu posso usar essa palavra, sobre a cidade, como as pessoas elas se relacionam com o espaço, né? No caso, eu acho que, tipo, é muito... Como é que eu posso dizer? Não consigo também discutir essa questão sem pensar em alguns autores que me vêm muito. Eu lembro muito na qualificação agora que eu fiz do mestrado, o professor Frank Davis, ele falou uma frase que eu anotei, eu fiquei lembrando muito, né? A teoria também é metodologia, né? E como a gente pode se servir da teoria para pensar metodologicamente a discussão em si. O Michel de Certeau, ele tem uma discussão sobre essa questão da prática do espaço e tem um dos títulos de um subcapítulo do livro da Invenção do Cotidiano, né? Ele chama de A Fala dos Passos Perdidos, né? E ele faz essa discussão sobre enunciações pedestres. Nesse artigo da professora Zione e da professora Cátia, elas estão falando muito sobre a Avenida Paulista, que é o local que elas fizeram essa pesquisa, a partir do pedestre, né? O Certeau, quando ele fala também sobre essa discussão da prática do espaço, ele também fala muito sobre o pedestre, mas fico pensando como a gente pode tensionar e pensar também metodologicamente essa coisa para além do pedestre, né? Tipo, como a gente pode pensar outros modais e como eles também podem revelar coisas sobre a cidade. Tem um trecho desse subcapítulo, desse capítulo do livro da Invenção do Cotidiano, do Michel de Certeau, que é esse Enunciações Pedestres, que ele vai falar, né, como, tipo, enfim, a cidade ela tem uma materialidade, né, como ela se materializa a partir dos sistemas urbanísticos, dos planos urbanísticos, mas como ela também é refeita a partir do andar, né, ele fala do andar, mas aí eu me proponho nessa pesquisa a pensar não só o andar, né, mas o pedalar também, o fluxo do trânsito. Uma coisa que eu lembro muito nessas conversas informais, eu estava conversando com um dos meus interlocutores que mora no bairro da Messejana, né, e ele faz muito um percurso que é de visitar a filha dele que mora na Praia de Iracema, né? Então ele vem lá da Messejana, ele mora já ali perto das Tapioqueiras, então já é uma parte que já é quase terminando, Fortaleza, quase na fronteira sul, assim, de Fortaleza, e ele faz esse percurso para Messejana, né? E ele traz muito na discussão, nas conversas que a gente teve, assim, como ele conheceu outros lugares, conheceu outras espacialidades, né, usando esse termo das experiências de espacialidade, a partir do pedalar, né? A partir do momento que ele comprou uma bicicleta, ele falou que antigamente quando ele não tinha uma bicicleta, ele ficava muito restrito ao bairro da Messejana, né? Os lugares, os encontros, né? As experiências de espacialidade que ele tinha eram dentro do bairro da Messejana. Ele ficava muito restrito àquele bairro, mas a partir do momento que ele comprou uma bicicleta, ele pôde transitar mais pela cidade. E também aí entra uma discussão que eu vou entrar mais para encerrar, mas já vou botar um pouquinho aqui. Essa questão das intervenções urbanísticas, né? Eu acho que existe uma como é que eu posso dizer, uma dupla visão, uma dupla perspectiva em relação a essas questões das intervenções urbanísticas, e a gente está passando agora em Fortaleza por uma grande intervenção urbanística que é o Plano Fortaleza 2040. Ele é um mega plano, né? Ele é um plano guarda-chuva que orienta diversas outras ações dentro, não só no campo da mobilidade do urbanismo, mas diversas outras ações, né? No plano de governança, de segurança em si. Mas, por exemplo, Fortaleza está passando por diversas obras urbanísticas, agora por conta do Plano Fortaleza 2040. Dentro da Messejana ali, foi criado agora eu esqueci... Certo, 5 minutos, vou tentar ser sucinto agora.
agora esqueci qual o nome, acho que é a CE 010, se eu não me engano, ali pela Sabiaguaba, né, que é uma estrada nova que criaram, que liga a Sabiaguaba até a parte do Eusébio, ali, que já é outra cidade, né? Mas como esse interlocutor estava me contando, como a partir desse caminho que ele faz por essa estrada, que é bem recente agora, ele conheceu um outro bairro, né? Tipo, ele pôde criar alguma relação com o bairro da Sabiaguaba. Ele estava me contando de um senhorzinho que vende tipo tapioca, café, dentro de uma esquina que ele passa lá na estrada, e que ele sempre para, e que ele só conheceu a partir da vista que ele pôde ter quando ele passou por aquele espaço, porque ele não passava, né? Ou então eu posso lembrar desse meu interlocutor que mora na cidade de 2000 e que ele utiliza a locomoção principalmente como trabalho, né? Ele está sempre se locomovendo de carro pela cidade por conta do trabalho dele. E ele me fala como ele descobriu atalhos, desvios, para, por exemplo, fugir de engarrafamentos, né? Tipo, quem anda de carro, assim, acho que é um dos grandes problemas. De como ele descobriu esses caminhos para fugir de engarrafamentos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso existe muito uma visão, eu acho que principalmente, eu acho que essa visão já vem sendo um pouco, como é que eu posso dizer, combatida, não sei se é essa palavra, mas um pouco refutada no início assim, da discussão sobre sociologia urbana, principalmente no começo dos anos 2000, sobre uma crise do espaço público, sobre uma visão pessimista de como essa cidade cada vez mais, como eu posso dizer, ligada ao capital, ao mercado, ela poderia tensionar e trazer essa crise ao espaço público. Mas a partir dessa crise, a cidade também se reinventa, as pessoas também se ressignificam. Novos espaços de encontro são tidos, são criados, são recriados, né? A partir dessas novas espacialidades, dessas novas experiências de espacialidade e dessas experiências de mobilidade, né? Dessas trajetórias que as pessoas constroem a partir do momento que elas andam, que elas percorrem, que elas estão a percorrer a cidade em si. Só para encerrar mesmo, assim, dentro dessa discussão sobre trajetória de mobilidade, eu acho que e também dentro dessa própria discussão geral, assim, sobre a sociologia urbana, sobre a sociologia das cidades, tem muito esse tensionamento entre essa visão de uma cidade vivida, usando a expressão do Lefebvre, né, aqui, tipo um espaço vivido, e uma cidade que é, como o Michel Dissertot traz, é uma cidade-conceito, né, que é essa cidade dos planos urbanísticos, essa cidade-mercado. Como eu falei, a gente está passando por essa discussão sobre o Fortaleza 2040. A Mel falou um pouco na fala dela sobre essa coisa da cidade compacta, né? E é interessante porque é um dos principais pontos do plano de mobilidade do Fortaleza 2040, essa coisa da dispersão urbana, né? É um dos principais pontos que eles trazem, né? De como podem ser criadas soluções para criar uma cidade compacta, né? Que tipo onde as vias elas vão ligar os bairros, como tipo os bairros vão estar mais ligados entre eles, como pode solucionar esse problema da dispersão urbana. Esse problema da dispersão urbana é um dos problemas que é um dos grandes problemas que os urbanistas estão discutindo muito atualmente. Mas ao mesmo tempo, assim, o que é mais para terminar essa fala, se coloca uma provocação, assim, né? Tipo, se fala muito em dispersão urbana, ao mesmo tempo que Fortaleza, a área construída de Fortaleza cresceu bastante nesses últimos anos. Tem um artigo do jornal do Diário do Nordeste que fala de como nos últimos anos Fortaleza, a área construída de Fortaleza cada vez mais cresce. E acaba que tipo sendo uma contradição, né? Falar em dispersão urbana ao mesmo tempo que Fortaleza vira uma cidade que cada vez mais está construída. Essas áreas que eram vazios urbanos, cada vez mais tem construções, prédios, enfim, empreendimentos, tipo. Então, eu acho que é necessário mencionar essa discussão de como é vista essa cidade conceito, como a gente pode pensar essa questão dos usos, da própria visão técnica de se construir cidade a partir dos planos urbanísticos e a partir da própria cidade que é vivida por essas pessoas, né? A partir do momento que elas criam
recriam, significam, ressignificam a sua própria relação com o espaço, né? Porque, como bem diz o Certeau, assim, o Michel de Certeau, tipo, o lugar ele vira um espaço público a partir do momento que ele é praticado, né? A partir desse momento que tem essa significação sobre o espaço, é quando ele é praticado, né? A partir daí que as pessoas criam e recriam o espaço urbano, né? Os desvios, os atalhos, os caminhos que são criados, os caminhos que são revelados, desvelados. Eu acho que é a partir daí que a gente tem que pensar e tensionar, e eu acho que essa questão da sociologia também, a gente partir como a gente pode tensionar esses significados, essas significâncias, tanto do senso comum, como das ideias que são trazidas, para a gente chegar a algum lugar e buscar um problema, assim mesmo, para tipo, a gente discutir. Acho que basicamente é isso. Se vier alguma questão, acho que posso tentar solucionar melhor na hora das dúvidas. Obrigado, gente. Ok, Flávio, obrigado, muito bom. Vou passar agora a fala para o Lucas Silva. Tá, Lucas? Tá contigo agora. Boa tarde, gente. Eu só apresentar aqui o slide rapidinho. Calma. Tá aparecendo aí compartilhamento? Não, né? Então, Não, ainda não. eu... Agora vai. Acho que era. Pronto. Ajeitar aqui a visualização. Acho que... Então, né, gente? Sou o Lucas, né? Sou formado bacharelado em Humanidades pela Unilab, estou concluindo minha licenciatura em Sociologia, né, também na Unilab, e estou no segundo semestre do mestrado em Sociologia, né, na UES, e aí sou orientando do professor Wellington, né, desde esse semestre, né, a gente está aí nessa troca, né, e aí meu primeiro tema, né, projeto foi discutir as dinâmicas de mobilidade, né, na periferia de Fortaleza. Também fui orientando no primeiro semestre o professor Frank, né. Muito que eu vou apresentar aqui também tem da nossas trocas também. E aí junto nas minhas trocas, né, e o que eu vim apresentando também na minha primeira reunião com o professor Wellington, né, a necessidade de discutir também essa produção do urbano, né? Então, eu sistematizei aqui hoje para a apresentação esse tema, né? Dinâmicas da mobilidade e a produção do urbano em um bairro periférico de Fortaleza, né? E aí eu sistematizei, né, como problema de pesquisa, né? As tensões e dinâmicas, né? Entendendo a mobilidade como uma chave para ler essa produção do urbano, né? Essa transformação do urbano, né? Então, eu compreendo, né, que toda a discussão pública, né, que a gente está tendo sobre mobilidade é uma chave também para a gente compreender que transformações a gente está tendo na dinâmica urbana de Fortaleza, e nesse caso eu tomo um locus, né, eu tomo uma questão empírica, né, que é o bairro Planalto PC, né, e aí a partir dessa produção do urbano, né, eu entendo como um problema de pesquisa, né, que essa dinâmica toda é atravessada por atores, projetos, dispositivos e técnicas que, no fim, disputam a gestão da cidade, né, a gestão urbana da cidade, né, ou seja, né, a dinâmica da mobilidade, né, a disputa por quem pode andar, como andar e como se deve andar, né, no fim, né, está disputando um projeto de cidade, né, e um poder de gestar, né? Então, como objetivo, né, da pesquisa, né, propõe investigar, né, essas dinâmicas, né, e as relações que existem entre os atores e disputam que conseguem ter uma legitimidade ou então se colocam, né? Deixa eu só passar um carro aqui.
Então, atores que disputam e se relacionam e se colocam numa condição de operar, né, de ordenar é, a mobilidade do carro, do caminhão. Conseguem operar no bairro, né? E aí, né, falar um pouco do bairro, né? Eu, falando um pouco também da minha trajetória, né? Eu sou morador do bairro, né, a vida inteira, né? O bairro, ele compõe a atual Regional 11, né? Antigamente era Regional 13, né? Agora esse processo que teve essa redefinição da regional, né? E aí eu achei importante trazer os limites, né? Que o bairro faz, né? Que é Demócrito do Rocha, Couto Fernandes, Pan-Americano e Bela Vista, né? Também com Antônio Bezerra, Henrique Jorge, né? Então tá todo nessa região, né? Que são regiões de bairro tradicionalmente periféricos, né? E aí os dados acho também importante demarcar, né? Que esses dados são de 2010, né? Então de 10 anos para cá, com certeza essa população cresceu bastante, né? Bastante mesmo. E essa é uma questão do problema, né? Essas transformações urbanas, né? Tanto no sentido territorial, né? Diversas parcelas do bairro, né? Que a gente tem, né, um território que é legalizado em 90, né? Que constitui hoje o Planalto PC, né? Mas existe um processo de ocupação de pequenas parcelas desde a década de 70, né? Que hoje que hoje são espaços mais periféricos que o bairro, né? São espaços que são responsabilizados pela criminalidade do bairro, né? E nesse processo, né, de 90 para cá, outras pequenas parcelas, né, de vazios urbanos também foram sendo ocupados, né? Então o bairro ele não parou, né, na década de 90, ele continuou crescendo, né? E isso é importante porque o bairro, né, antes dele se constituir, antes de acontecer a ocupação, né, ele era um vazio urbano, né? Era a antiga base aérea de Fortaleza, né? A base no sentido que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, né? Era um espaço imenso, né, desocupado que servia para passagem, né? Passagem dos moradores que iam para o outro lado, que tinha acesso ao Antônio Bezerra, ao Henrique Jorge, né? Então, geralmente, moradores do Pan-Americano, né? Então, quando se ocupa, né, esse bairro, e aí, já adiantando um pouco que eu vou trazer à frente, né? Existe um processo fragmentário de construção do bairro, né? Existe um processo inicialmente, né? Em termos materiais, o bairro é constituído de casa, né? De madeira, de plástico e com que estava disposto, né? Nesse espaço, nesse vazio urbano, né? E aí, né? Só caracterizar um pouco também, eu não quis colocar aqui porque até para deixar mais na fala mesmo, mas caracterizar um pouco do contexto que a gente tem hoje, né, no bairro, e porque eu tomo o Planalto PC como um locus, né, interessante e importante de pesquisa, né. O Planalto, ele é um bairro que ele também é bem central, né, no mapa de Fortaleza, né, ele faz divisa, né, com o campus do PC, né, que inclusive é uma problemática histórica, né? Assim, o campus do PC, junto à reitoria, tende historicamente a marginalizar, né, os moradores do Planalto, né? Então existe já uma dinâmica de mobilidade restrita, né, para quem é morador do bairro acessar o campus e até utilizar o campus como espaço de passagem, né? Porque o campus ele liga a outras zonas de Fortaleza, né? E aí o bairro, né, hoje, ele existe, né, a polarização, né, dos dois bandos armados mais atuantes, né, na cidade de Fortaleza, né, existe uma polarização, né, e essa polarização, ela vem acompanhada de um policiamento ostensivo, né, do Estado. Então a gente tem, desde 2018, opera uma unidade de segurança integrada, né, que também, juntamente, né, com o processo de transformação na própria dinâmica do bairro, né? Um dado importante, né? É destacar que nos últimos 10 anos, né? E esse período de pandemia houve também
um aumento enorme, né, de gentrificação do bairro, né, das principais ruas, né. Isso aí é muito interessante porque as principais ruas hoje, que eram ruas tradicionalmente de casas, né, hoje são ruas de comércio, né. Então, e também essas principais ruas ligam, né, ligam a diversos pontos do bairro, né. Então, eu observo, né, eu esqueci de falar, né, gente, mas aqui isso que eu estou trazendo, né, já é um pouco também da minha observação que eu venho fazendo desde setembro, né, então é um pouco da teoria que eu abordo, um pouco do método, um pouco das anotações de campo também, né, enfim, né, sistematizei mais real que está em construção, né, também, importante colocar isso. Então, né, existe essa gentrificação, né, esse processo de transformação do bairro, né, que, em certa medida, também opera como um agente na dinâmica da mobilidade, né? E aí, todo esse processo, né, esses processos que eu considero grandes transformações, assim, na dinâmica do bairro, né? Tomado, né? Eu busco, né? Na minha observação, na minha reflexão, na minha entrada a campo, né? Eu busco investigar, olhar, lançar meu olhar, né? Pensar as pequenas coisas, né? Pensar cada agente, cada elemento que está dentro desse processo como elementos ativos, né? Trazendo um pouco da expressão do dissertor, né? Ao resto do chão, né? Eu entro nesse processo de campo, né? De reflexão, pensando nas brechas, né? As sobras, onde se faz cidade, né? Onde se faz vida também no meio desses grandes processos, né? Então aí eu trago três noções, né, que eu estou dialogando, né, que é essa caracterização do urbano, né, do dissertor que eu considero também uma tomada, né, de posição, né, pensar a cidade, né, o espaço, né, o bairro, como uma dinâmica, né, uma dinâmica, né, que não se define pela cidade conceito, né, que não se define pelo modelo instaurado, né, institucional, né, pelo modelo de cima, e aí eu trago como uma perspectiva teórico-metodológica essa questão da caminhada, né, e aí eu acho interessante demarcar que eu tomei a caminhada como um problema, né, da pesquisa, porque a mobilidade, né, que eu defino principalmente meu olhar, né, jogo meu olhar não só, mas jogo meu olhar a questão da mobilidade, da imobilidade do andar, né, do transitar no bairro, né, do se fazer presente na sociabilidade do bairro, né, e de produzir sociabilidades, né. Então, a caminhada, né, eu compreendo, né, e eu pratiquei nesse processo de campo até agora, né, como uma forma de se colocar, né, de se constituir, se colocar no bairro, mas também de compreender, né, como é que se dá essas relações, essas dinâmicas das mobilidades, entendendo que até como diversos dias, né, eu não pude, né, sair de casa, andar para poder, enfim, né, andar no bairro, refletir o bairro, né, e aí, né, trago a ideia do fragmento, né, que é um método fragmentário, né, proposto pelo Walter Benjamin, né, o fragmento enquanto um método de apreensão da cidade, né, por quê, né, por que esse método, né, tendo em vista o diálogo que eu estou tentando tecer, né, da cidade, do bairro, né, que se produz também pelas pequenas coisas, né, que nesses grandes processos e conflitos, né, tensões que se constituem, né, existem sujeitos ativos, né, que produzem essa dinâmica, né, interpelam, se colocam, né, e aí o fragmento ele possibilita, né, o método do fragmento possibilita a gente compreender como é que essas dinâmicas acontecem para além do que é instituído, né, para além do que é fixo, né, para além das coisas grandes, né, eu acho que como o Walter Benjamin fala, né, as miudezas, né, que é isso que me interessa também, né, como essas miudezas constrói, né, essa dinâmica do bairro, lidar com essas transformações, né, interpelam também esses processos, né.
e aí eu sistematizei, né? 4 tópicos que colocam o apanhado, né? Que eu tô refletindo, né? Junto à teoria e o campo, né? E aí essa noção de regimes de regulação das mobilidades, né? É uma noção que eu trago desde do projeto, né? Que eu submeti para o mestrado, né? E aí regimes, né? Eu compreendo, né? Um pouco do que a Mel falou, né? Como esse processo, né? De agentes, né? E aí agentes que eu coloco no sentido agentes que se colocam numa lógica de poder territorial, né? Tanto as facções como como o próprio Estado também, né? Esses agentes conseguem constituir, né? Regimes para regular a forma de andar no bairro, né? Como andar, que horas andar e através dessa segunda noção que eu coloco, né, através de dispositivos e técnicas, né, e aí eu acho importante demarcar, né, que esses regimes, né, eles são complexos e não são estáticos, né, estão em movimentos, né, e na própria dinâmica do bairro, né, é interessante perceber que esses regimes operam e não operam, né, e quando não opera existe também um sentido, existe uma estratégia, existe um interesse, né? E aí eu acho interessante que durante o dia, né, eu tentei fazer esse movimento várias vezes, né? E às vezes existe uma certa repetição, né? De como existe brechas, né? Existe brecha nesses regimes de regulação e que os moradores entendem, né? E que os moradores compreendem e tomam essas brechas como uma forma de se colocar, enfim, de andar e fazer o que tem que fazer no bairro, que de certa forma, a partir desses regimes não é possível, né? Quando esses regimes estão operando, né? Então, né? Existe essa segunda noção, né, que eu coloco, e aí eu acho uma noção extremamente importante, porque esses dispositivos e técnicas, né, de ordenamento das mobilidades, né, não necessariamente, a partir da observação que eu estou propondo e do diálogo, né, também teórico, que eu estou me baseando, né, não necessariamente são operados só por esses agentes que se constituem como poder territorial, né? E aí eu chamo a atenção, né, que eu coloco como, enfim, né, a gente no debate público, a gente compreende, né, que os bandos armados operam de certa forma já conhecida na restrição dessa mobilidade, né, a partir de pichações, a partir de descer o vidro, né, ou então parar, né, em determinado momento do bairro, parar alguém que está de carro, ou então alguém desconhecido perguntar de onde vem. A gente sabe como é que a polícia opera, né, para restringir a mobilidade, né, e aí eu chamo a atenção de novos dispositivos que parte também dos próprios moradores, né. Esse processo de gentrificação, né, produziu, juntamente a ele, como é que eu posso falar, chamou, né, para dentro do bairro, para essa dinâmica que já é complexa, né, a segurança, né, segurança de moto, né, segurança paga, né, vigias de rua, né, então, no bairro, né, à noite, há um tempo atrás, existia já esses seguranças de moto, né, que são pagos, né, e existia, mas atuava só pela madrugada, né? E agora a gente já vê atuando assim, 6 horas da noite, 7 horas da noite, né? Existe agora, né, também muito mais forte, né, a presença de câmeras em diversos estabelecimentos, né? E essas câmeras, ela vigia toda, bem dizer, toda a rua, né? Assim, onde você olha para cada estabelecimento tem uma câmera, né? Então a gente vê, né? Uma rua que é de acesso, uma rua que é movimentada, né? Toda pavimentada por mecanismos de vigilância, né? E juntamente com também mecanismos do Estado, né? E aí, isso ligado a essas transformações, né? E aí eu trago esse quarto ponto, né? Que também é o outro lado, né? Que nessas brechas, né? Nessas sobras, existe a produção de um andar
que ele interpela, né? Que ele questiona, que ele produz porque a cidade não pode ser livre, né? Porque o andar não pode ser livre, né? E aí eu acho interessante, né? Que existe uma participação, né? Da juventude, né? É muito forte, mas existe também no contrassenso dessas transformações urbanas, moradores, né? Antigos, que existe uma referência no bairro, né? E que questiona, né? E que se coloca contra esses regimes, né? E se coloca também contra essas transformações. E eu tô muito nesse movimento de pensar nessas referências que muitas das vezes não se colocam como referências políticas institucionalmente, né? Que alguns sujeitos, né? Que eu estou próximo, né? Negam, né? Mas também outros sujeitos se candidatam, enfim, mas que tentam atuar de forma a pensar um bairro que existe uma liberdade de andar, né? Que existe uma liberdade de se movimentar, né? E aí, outra dimensão, né? Que dentro das observações, né? Que esses regimes de mobilidade, essa produção do urbano, essa produção também do sentido do bairro, né? Das sociabilidades dentro do bairro, né? E das transformações, constitui, em certa medida, também ou um sentimento, né, de um sentimento enquanto bairro, né, lutar pelo bairro, pensar melhorias, né, questionar essas tensões, né, e também um sentimento de refutação, né, de buscar sair, né, desses conflitos, buscar sair, né, e é interessante, né, até para a gente não pensar uma visão romântica mesmo, né, assim, porque tipo, tem a favela da Fumaça, né, que é o centro onde existe a maioria dos conflitos, né? E aí, conversei, né, tem um contato, né, interlocução com algumas moradoras antigas de lá, né, que já se deslocaram, né, de lá para outras localidades do bairro, né, e que falava que não via a hora, né, de sair, que não aguentava mais, né, e tudo. Então, existe essas contradições que também é importante, né, pautar e pensar, né. E aí, dentro desse jogo todo, né, certo, já vou fechar aqui. Dentro desse processo todo, né, eu trago, né, esse conceito, né, de análise topológicas do poder, né, porque eu compreendo que existe, né, uma relação complexa que a partir das transformações urbanas, né, se complexifica mais, né, existem esses regimes, esses poderes constituídos, né, que conseguem operar a partir também de um poderio bélico, né, mas existe técnicas, existe forças que atuam, que disputam, né? Forças políticas mesmo, né? Existe, por exemplo, nessas eleições passadas, né? Existiu, assim, uma participação muito forte, né? De células de extrema-direita, né? Assim, pela uma militarização no bairro, né? Maior, né? Defendendo isso, né? Então, todas essas recombinações e projetos que atuam, né? Para a produção urbana mesmo, né, do bairro, para pensar um projeto de cidade, né? E aí, para fechar, né, que aí a discussão que eu encaro, né, como uma discussão que eu quero propor, né, junto aí o professor, né, o Wellington, que essa noção de que esse jogo, né, entendendo a dinâmica da mobilidade como uma chave, compreender que existe, né, uma gestão dos espaços e vidas residuais, né, que o professor Wellington está propondo essa discussão, né, junto ao grupo, propondo essa discussão em artigo, né, e que essa gestão, né, e aí também é importante nas observações, né, e é importante demarcar isso, né, existe uma operação, né, existe, tendo em vista que é uma estrutura constituinte da modernidade e da própria lógica de cidade, né, existe um dispositivo de controle dos corpos negros, né, muito atuante, né, a gente percebe que mesmo existindo essa restrição das mobilidades, né, existe corpos que não podem andar de jeito nenhum, né, assim, e aí, para fechar aqui, trazer uma fala
de um colega, né, interlocutor, né, um jovem negro, que ele fala que a polícia, ele usa o termo, né, ou para os elementos, o negro é paloso mesmo, vai levar chumbo de todo lado. E ele é um trabalhador, ele não é envolvido, né? Então, é importante trazer essa operação racial, né? Esse regime racial também de controle das mobilidades que está dentro desse jogo, né? Que eu trago aqui para a discussão. Então, quero agradecer, né? Talvez foi muito elemento em pouco tempo, né? Mas estou tentando aí sistematizar. E é isso. Muito bem, Lucas, muito bom. Bacana, obrigado. Bem, então agora vamos abrir para perguntas, né? As perguntas podem ser formuladas aqui pelo chat mesmo, ou, se vocês preferirem, podem, né, abrir o microfone e direcionar as perguntas, ou individualmente, ou uma pergunta geral para todos, né? Afinal de contas, é o tema das mobilidades de cidade, né? Alguém? Eu posso começar, se vocês permitirem, né? Bem, eu tenho uma questão meio que individual também, tá? Como a gente tinha lembrado no início, o tema das mobilidades urbanas é um tema muito importante, né? Quer dizer, eu acho que ficou bem claro na apresentação dos três, né? Da Mel, do Flávio e do Lucas, é que a gente não pode pensar ou restringir o tema da mobilidade apenas a aquilo que o planejamento urbano normalmente concebe como mobilidade urbana, né? Quer dizer, os deslocamentos, né, as circulações na cidade, pensadas a partir da ótica do planejamento, né? Quer dizer, os usos esperados do espaço urbano, né? O que vocês, de certa forma, apresentaram foi mobilidades inusitadas, quer dizer, mobilidades que, digamos assim, escapam a este tipo de pensamento, né? Um pensamento que a gente pode chamar aqui, um certo pensamento urbanístico, do planejamento urbano, né? Da gestão urbana, né? Mas, obviamente, que me parece que o que vocês apresentam não deixam, obviamente, de tensionar isso que o planejamento urbano deseja e espera, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mel, no sentido, Mel, como é que você tem visto, né? Eu gostei muito da sua fala também. Como é que você tem analisado, pensado a partir das suas leituras, das suas inquietações, né? Do que os textos têm te provocado e do contato com o material empírico que você já está tendo, essa relação entre o sistema prisional, já que você está pensando, por exemplo, a questão das facções, né? As mobilidades, e aí eu achei muito interessante o que você chama de fronteiras do crime organizado, né? Quer dizer, e aí a gente pode pensar em fronteiras espaciais, fronteiras territoriais, fronteiras do urbano, né? Aí eu fiquei pensando, a partir dessa tua provocação, de como você tem pensado, refletido sobre, se é que já tem feito, né? Mas acredito que você deva ter alguma coisa, entre o sistema carcerário, né? Quer dizer, as prisões, dizer, e as ruas, né? Quer dizer, os bairros, as periferias, né? Como que você tem pensado e refletido sobre esse diálogo entre o mundo interno das prisões, né, da carceragem, e o mundo externo das ruas? De que forma você tem refletido sobre isso e de que forma isso tem apontado, né, caminhos para você desenvolver sobre o tema das fronteiras do crime organizado? Então, essa seria uma pergunta que eu te faria. Uma pergunta que eu colocaria ao Flávio, você falou, por exemplo, né, do andar pela cidade, né, das trajetórias de mobilidade, dos significados de cidade, e dos modais de mobilidade. Aí eu fiquei me perguntando, né, a partir da tua provocação, das tuas questões, que cidades emergem dos modais de mobilidade, né? Que cidades são essas? Né? Que fortalezas são essas? Né? Você falou, por exemplo, do andar a pé, do carro, do ônibus, da bicicleta, né? Quer dizer, o que isso revela das cidades que coabitam, né? Uma cidade como Fortaleza. E, por último, o Lucas, né? Aí eu fiquei pensando, talvez, aí é uma questão também para o Lucas, mas me parece que, de repente, possa ser também uma questão mais geral, para os três. E diz respeito a uma proposta do Henri Lefebvre, né? Que talvez
foi a última obra que ele publicou, né, que é Elementos de Ritmo-Análise, né, quer dizer, tomar talvez a ritmo-análise como uma proposta metodológica. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, ou de que forma isso possa vir a ajudar na pesquisa de vocês, porque eu fiquei pensando muito, né, por exemplo, aí especificamente sobre a questão das facções, das territorialidades criminais, por exemplo, e também da presença do Estado, a gente não pode nunca esquecer esta relação, né? Nos mapas sonoros, nos ruídos, nas passadas, na ideia do descontínuo, né? Na ideia do fragmento, por exemplo, o Lucas lembrou do fragmento, né? De que forma a ritmo-análise ela pode revelar essas dimensões do urbano, né, que não são fáceis de serem captadas, né, num primeiro momento, e que talvez a proposta do Lefebvre possa, de repente, ajudar. Né? Porque quando vocês falam, por exemplo, né, do andar, eu fiquei pensando nas pausas e retomadas do andar. Né? Quer dizer, em territórios onde habitados, né, e onde há a presença das facções, de que forma isso se dá, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente pensar, vamos, a gente está aqui em Fortaleza, em grande parte, a gente tem outros colegas em outras cidades, claro. Mas, por exemplo, numa cidade como Fortaleza, o centro histórico, que é um centro comercial muito utilizado pelo comércio, né, as camadas populares, uma coisa é você pensar ritmo-análise nesse local, né? Quer dizer, as passadas, o descontínuo, e de que forma pensar isso a partir das territorialidades criminais, né? E onde também o Estado, né, o Estado policialesco está presente, né? Então, eu fiquei pensando na questão do ruído, né? Inclusive, o Carlos Fortuna tem um texto muito interessante sobre o ruído, né? Na dimensão do corpóreo, e aí o Lucas lembrou agora na parte final da fala dele, né? Dos corpos negros, né? Eu acho que é uma dimensão que me parece muito importante, porque até o modo da presença, do tipo de ação das facções nos territórios, né? O corpóreo está muito presente, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, as ações, digamos, violentas, né? Quer dizer, o modo como os conflitos eles reverberam na dimensão do corpo, né? As mutilações, as decapitações, por exemplo, né? Eu lembro, por exemplo, acho que há 2 anos atrás, um jovem coroinha, né? Da Igreja Católica que atravessou a fronteira de facções rivais. E ele, sem saber, ele portava um pequeno corte na sobrancelha, né? Propositalmente feito no cabeleireiro, e aquilo, para uma determinada facção, significava, era um código, informava alguma coisa. E ele foi espancado, né? E foi morto, né? E torturado na sua comunidade. Né? Então, a dimensão do corpo nesse sentido também, né? Do sensível, do concreto. Então, era basicamente essas questões um pouco mais gerais, mas um pouco específica a cada um, talvez. Aí o Frank também levantou a mão, né, Frank? Oi, gente, boa tarde. Ele levanta a mão porque a gente fica se coçando, né? A gente vê esse pessoal falando e fica instigado, mas eu queria já de antemão elogiar todos. Acho que o nível do debate foi muito bom. Acho que a gente começa o nosso seminário assim, alto estilo e com uma sofisticação de análise muito boa mesmo. Fiquei muito feliz de ver como os trabalhos estão convergindo nesse entendimento do tema da mobilidade, né? Isso que o Wellington falou, né? E eu destaco, né? Essa mobilidade que não se restringe ao discurso, né? Oficial, né? Sobre o planejamento da cidade, é a mobilidade na prática, né? Nos agenciamentos, nas atividades, né? E a mobilidade também na sua negação, né? Pensando também a imobilidade, né? Os impedimentos, né? As fricções, vamos dizer. Então, eu gostei muito de ver que todo mundo está tomando, né, essa problemática de uma forma complexa, né, e desafiando aí o discurso oficial, que eu acho que é a marca, né, do pensamento científico bem formulado, né, justamente essa separação, né, diante desses discursos. E eu acho que todo mundo está tomando já o tema de uma forma bem mais madura, né, bem madura mesmo, em relação a outros trabalhos sobre mobilidade. Que acho que todo mundo sabe, né, vê, né, como esse tema tá ventilando, né, ele tá ganhando bastante importância, né. Eu acho que até pensando, né, Wellington, o tema da mobilidade, ele também veio ganhando esse significado, né, a partir de um certo acúmulo, né. Talvez se fosse esse debate acontecesse há 20 anos atrás, não sei, ou 30, a gente talvez não tivesse essa palavra à mão, né.
Talvez a gente tivesse outros repertórios na época. Então, ver que vocês estão chegando aqui com um debate bem atualizado, eu fiquei muito feliz. Enfim, fiquei muito contemplado. Eu também tenho pergunta para os três, no sentido da gente continuar a discussão, né, a aprofundar as nossas trocas. E dos três, acho que a Mel é o trabalho que eu menos conheço. Então, talvez, para a Mel, eu vou ter a pergunta mais curiosa mesmo, né? De tentar entender melhor a sua pesquisa, que eu consegui entender muito no sentido de como você está construindo ela teoricamente, né, a partir de certos referenciais, mas eu fiquei muito curioso para ainda pegar o campo, né, que é o que você falou também que você vai desenvolver melhor. Mas dentro do que você falou, eu queria te ouvir falar mais sobre os vazios urbanos, né? É uma discussão que eu gosto muito também de pensar a cidade pelos vazios, né? O que se chama de vazios. E você, na sua fala, trouxe um pouco dessa ideia de vazio como um certo descompasso em relação à realidade, né? Quem chama de vazio não conhece, né, o uso, né? Não conhece como se usa. Então, eu queria um pouco te ouvir melhor em relação a como é que esses vazios vão, entre aspas, né, vão aparecer na sua pesquisa, estão aparecendo. E aí eu queria mais te ouvir nesse sentido, ver como é que você está pensando, enfim, que autores, enfim, até porque eu tenho mesmo um interesse nessa discussão, então eu queria te ouvir falar mais sobre isso. Sobre o Flávio, né, a gente já teve a oportunidade de trocar, né, Flávio? Eu gosto muito do trabalho do Flávio mesmo, a gente, enfim, já passei para ele um monte de coisa, mas eu faço uma pergunta meio parecida com a do Wellington, né, pensando em termos de modais mesmo, né? Eu acho que essa é uma coisa que eu acho que o Flávio vai ter que investir, vai precisar investir, né, no entendimento desses diferenciais de uso, né? Pensando que o seu recorte tem a ver com uma população mais pobre ou periférica, Flávio, se eu entendi, eu queria saber se tem algum modal que pronuncia. Pelo que eu entendi, talvez seja a bicicleta. Enfim, aí é um pouco uma continuação do que o Wellington perguntou, né, sobre cidades e modais. Eu aqui estou puxando talvez mais para uma tendência de modal, se é que há, né, e tendo, né, o que você acha que dá para desenvolver ali de reflexão em torno desses usos, né? E aí eu estou pensando especificamente perfil, tá, gente? Perfil de usuário, né? Vamos dizer. Quem está se movendo com o quê? Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso passar pelos corpos, né? Aquilo que o Lucas um pouco contou também, né? Eu concordo com vocês, acho que os três estão fazendo essa dobradinha da mobilidade com o espaço, né? Mobilidade se faz no espaço e o espaço faz a mobilidade. Então, acho que todo mundo aqui mostrou muito claramente essa relação, né, entre o estático e o dinâmico, vamos dizer, né, entre o espaço e a mobilidade, mas eu acho que também a gente tem que... e eu falo para mim também, tá, gente? Não é uma crítica para os outros, não, é uma crítica para todo mundo. Mas talvez trazer mais a dimensão do corpo também, né? Corpo é espaço, né? A gente não pode esquecer disso. Então, mobilidade também tem a ver com o corpo. Nesse sentido, eu quero indicar para vocês, mais para referencial mesmo, enfim. É um relatório de uma pesquisa que eu participei em 2017, pelo Banco Mundial. Enfim, é o tipo de coisa que você não quer fazer, mas você acaba fazendo por dinheiro, né, gente? Essa pesquisa aconteceu em diferentes países da América Latina e ele se voltava à mobilidade de mulheres de lugares periféricos, né, de periferias urbanas da América Latina. E aí a pergunta era essa, né? Por que elas se movem? Né? Como elas se movem? Né? Então, era essa discussão da mobilidade. E o que eu acho que eu aprendi muito nesse trabalho, e eu não sei se vocês estão atentos a isso, mas é a desigualdade da mobilidade. Né? A gente parte, né, sempre desse princípio quase liberal, né, de que todo mundo se move igual, mas não é assim. Né? Se a gente está pensando em mobilidade na periferia, a gente tem que trazer como dado, e eu acho que esse material é um material de referência, mas há outros também, mas a gente precisa trazer o dado de que pessoas de bairros periféricos se movimentam muito menos na cidade do que outras pessoas, né? E aí, claro que isso tem uma estratificação, né? Porque a mobilidade pelo trabalho é um tipo, né? Óbvio. Mas a coisa de conhecer a cidade, né? Transitar pela cidade, né? Isso é uma coisa que não acontece de igual maneira para todo mundo, né? Dentro desses bairros mais pobres é onde acontece maior sedentarismo, né? Sedentarização, né, da cidade. Inclusive jovens, né? Os jovens de bairros periféricos circulam muito menos, né, que os jovens de outros lugares. Então, eu estou aqui, né, acho que isso precisa ser aprofundado, eu estou aqui só trazendo alguma coisa, mas é só para a gente pensar isso, tá, gente? Já existe, né, de antemão uma desigualdade na mobilidade, né?
que tem a ver com os recursos, né? Tem a ver com os modais disponíveis, mas também tem a ver com uma cultura, né? Enfim, não vou falar de cultura de pobreza, isso é um debate muito antigo na nossa área, mas acho que tem uma coisa para a gente pensar mesmo nesses termos, né? Como é que a gente lida com esse debate, né? Também da segregação, né? Que eu acho que no final é isso também que a gente está falando, né? Então, acho que o Lucas foi um pouco mais sensível a isso, mas eu acho que esse é um debate para todo mundo, né? Para mim também, para a gente desenvolver melhor. Pensando também uma coisa que o Flávio falou, né, que é tomar a mobilidade como uma reflexão teórica, né, e não só como uma forma descritiva, né, que acontece, né, a gente usa mobilidade para descrever, mas poucas vezes ela se torna uma categoria de análise, né. Eu indico algo que eu estou um pouco sendo chato já indicando, gente, eu peço desculpa, principalmente ao Lucas e ao Flávio, com que eu tenho mais intimidade de trocar trabalho, mas eu acho que tem um debate sobre teoria, né, paradigma das mobilidades, né, algo que existe na sociologia, né, assim como a gente tem a virada espacial, né, a gente tem a virada de gênero, né, uma série de viradas teóricas, né, que acontecem no campo da teoria, principalmente desde os anos 60 e 70, a gente tem que falar da teoria da paradigma das mobilidades, né, e aí eu tenho um texto recente, vamos dizer, né, que saiu acho que ano passado, retrasado, no Brasil, né, de autores brasileiros, especificamente da professora Bianca Freire Medeiros, da USP, em que ela faz essa reflexão, né, do que é a contribuição teórica do paradigma das mobilidades, né? E aí eu acho que isso pode ajudar a gente a pensar a mobilidade em termos teóricos, né? Em termos enquanto uma categoria de análise, né? Mobilidade que não é só de corpo, mas também de ideias, né? Que também é de políticas, né? Então a gente pode pensar que vários assuntos são assuntos que cabem, né, dentro do debate da mobilidade. E esse artigo é um artigo que eu também indico para a gente pensar melhor essa ideia de mobilidade. Porque, enfim, talvez porque eu e o Lucas a gente tenha mais proximidade, eu acho que tem muito a ver com o que o Lucas fala da dimensão do regime, né? Mobilidade é um fenômeno político, né? Ela é uma dimensão política da experiência urbana. Então, a gente precisa entendê-la dentro dessa lógica, né, mais ampla do que os próprios sujeitos, né? Então, eu acho que esse texto pode ajudar a gente a pensar os nossos temas, né? Também a partir das imobilidades, né? Das fricções, daquilo que a gente tinha falado. Milton Santos também é uma outra referência, tá, gente? Só para dizer que assim, não é o único autor que pode ajudar a gente, né? A gente tem outros autores, né? O Michel G tem alguma coisa sobre isso, enfim. O Wellington recomendou o Lefebvre. Então, a gente tem várias perspectivas, né? Mas essa aqui é uma para a gente pensar o termo mobilidade, né? Que eu acho que pode ser interessante. Lucas, eu conheço bastante o trabalho do Lucas, mas o Lucas continua produzindo, então tem coisa nova acontecendo. E aí eu fiquei bem instigado quando você trouxe para mim essa dimensão da contravigilância, né? Não sei, você não usou essa palavra, né? Você usou outro termo, mas para dizer que, ao mesmo tempo que existe um esforço aí de definir as formas de mobilidade, também existe essa dimensão, né, da contraforça, né, que você deu de exemplo aí para a gente os vigias de rua, né, que agora estão atuando em mais horários, né, as câmeras, e eu acho muito legal você pensar essa dimensão, né, da dinâmica, né, das brechas, que eu acho que é muito da influência do trabalho do Wellington, né, que eu acho que tem muito a ver com a perspectiva também que Flávio e Mel trabalham, eu vejo essa coerência, eu concordo muito com essa perspectiva. Mas aí eu te faço a pergunta sobre quem, né, que eu acho que você também já está fazendo, né? Quem está botando vigia na rua? Quem está botando câmera na rua? Né? Ainda que não seja uma figura política, né, per se. Mas que tipo de sujeito é esse? Apoiado em que tipo de projeto político, instituições, legitimidade? Então, eu queria entender melhor isso, porque me parece que é comerciante. Eu fiquei com essa impressão. Os comerciantes estão movimentando esse cenário que tem tudo a ver, né? Paz e mercado é a história, né? A gente cria paz para poder abrir a venda, né? Para poder vender, atuar. É assim que funciona. Mas aí eu te pergunto, eles estão organizados? Não estão? Tem uma figura central dentro do Planalto Peace que está só nessa rua que está gentrificando, que você, né, falou, chamou a atenção. Então, eu queria um pouco te ouvir se essa contraforça ela está produzindo o quê, né? Em termos de potencialidade, né? A ampliação realmente da capacidade de se movimentar, mas também o que ela está criando, o que ela está aprofundando de desigualdade, né? Estou pensando
né? Quem está no bairro em outro lugar, né? Como é que fica essa condição, né? E, enfim, aí queria te ouvir um pouco melhor sobre isso, né? E eu te pergunto se isso tem a ver com o que você falou de militarização do bairro, né? Se você coloca vigia e câmera como já um pouco parte desse projeto, ou se o que você está chamando de militarização do bairro é outra coisa. Também queria te ouvir melhor nisso. E também queria te ouvir melhor em relação à raça que você falou, mas eu quero entender melhor, tá? Bom, gente, é isso. Eu vou abrir aqui, falei pra caramba, e se tiver outras coisas, depois eu falo. Bacana, Frank. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não? Vamos, gente, vamos perguntar coisa para esse povo. Vamos dar trabalho para eles. Ainda tem tempo, a gente tem meia hora ainda. Vamos até 16 horas. Por caso, a gente faz uma rodadinha, né? E abre para a próxima. Então, enquanto o povo vai pensando, tá? Aí vocês vão respondendo, tá bom? Então, na ordem, né? Eu vou passar para a Mel, depois o Flávio e aí o Lucas, tá bom? Respondendo primeiro o Wellington sobre a relação, né, do sistema penitenciário. O sistema penitenciário ele vai permear boa parte das principais facções que vão existir aqui no Brasil. Então, essas facções vão ser primeiramente organizações de manifestações em prol de melhor salubridade dentro das penitenciárias, e até mesmo uma delas tem uma relação crescente e bem direta com a chacina que ocorreu no Carandiru. Então, eu não vou citar nomes, né, obviamente, mas tem uma relação direta com a chacina do Carandiru e é uma forma de protesto e de sempre rememorar isso, certo? A ligação que elas vão ter com os muros para fora vai ser principalmente com o desenvolvimento tecnológico e a entrada dos celulares dentro das penitenciárias. E aí que vai acontecer uma maior comunicação do que acontece ali dentro para lá fora. E boa parte dos discursos, dos protestos, das manifestações vão chegar do lado de fora a partir das famílias, dos familiares e até mesmo dos ex-detentos, que vão também prezar por esse tipo de discurso sobre a questão penitenciária. E aí ele vai se expandir como uma questão de mercado, comércio, logo depois, porque dentro dessas organizações vão se evoluir determinadas hierarquias, e nessas hierarquias, cada uma vai se destinar à organização, manutenção do grupo, e sempre vai ter uma relação para dentro da penitenciária. Então, boa parte dos que estão livres devem auxiliar aos que estão presos. E sempre vai ter essa linha de comunicação entre dentro do presídio, fora do presídio, mas boa parte das construções e processos de intervenção, de manifestação, de discursos, de identidade em si, surgiu dentro das penitenciárias. E boa parte dizem, né, boa parte dos que dizem, né, essa organização supriu muito as dificuldades que ali existiam, tanto de questão de conflitos, quanto questão de falta de assistência, de dinheiro, de suprir o dinheiro para as famílias que estão no exterior, no lado de fora das prisões, de se manter e de sobreviver dentro das penitenciárias. Então, essas organizações têm uma forte influência com o descaso do próprio Estado frente ao sistema carcerário brasileiro. E sobre o Frank, eu não sei se eu vou conseguir responder por completo sobre a questão dos vazios urbanos. Por quê? Porque eu me deparei com esse conceito especificamente no plano urbanístico. E ainda não adentrei a fundo. Mas o que eu quis dizer quando eu citei os vazios urbanos foi especificamente quando ele diz no plano que boa parte do município de Fortaleza tem grandes territórios, grandes densidades, grandes locais com baixa densidade populacional. Então, é mais voltado para a habitação. Então, existe muito campo que é tido como um vazio, que não tem utilidade, tem pouca pessoa e que poderiam ter mais
conjuntos habitacionais, mais habitações, para assim conectar todos os bairros, todas as pessoas, e assim elas priorizarem pela caminhada, e não pelo uso do carro, do ônibus, e priorizarem mais a caminhada em si, para se locomoverem. Mas é mais voltado para isso. Eu não consigo me aprofundar sobre isso, mas é mais voltado para essa relação entre o uso do solo por meio de habitações, para que elas se tornem mais conectadas, as vias que se tornem mais conectadas, os bairros se tornem mais conectados, para que as pessoas assim tenham mais segurança até para acessarem outros locais, do que outro tipo mais crítico do vazio urbano em si. E aí eu critiquei muito essa questão, principalmente da cidade compacta, porque eu não enxergo essa cidade compacta na realidade que eu vivo. Então, como é que a gente vai compactar essa cidade? Como é que a gente vai tornar tudo mais juntinho? Se, de certa forma, pessoas não podem acessar determinados bairros, determinados territórios, por questões de conflito, e até mesmo por conta da própria polícia intervindo nesses territórios. Então, quando você se movimenta, você é de determinado território. Por que você está aqui? E até mesmo esse discurso é apresentado pela polícia. Anteriormente, a gente via muito o discurso do secretário de Segurança Pública de que não existia facção aqui no Ceará, o que era uma mentira. Depois, ele foi e falou que não reconhecia facção nenhuma. E depois, a gente vê que tudo que acontece no estado do Ceará é por conta das facções. Então, territórios, muitas vezes, delimitados por facções, são coagulados e generalizados como se todo mundo fosse envolvido. Então, quando você vai sair, você vai se movimentar, então eles, na maioria das vezes, perguntam de que bairro você é. E aí acontece essa questão da mobilidade bem mais restrita e não existe uma cidade tão compacta assim quanto eles querem fazer aqui, esquecendo e desconhecendo completamente a realidade, sabe? Mas eu não tenho capacidade para evoluir na questão do vazio urbano do jeito que eu acho que você queria, mas é mais isso. É muito linda essa menina, né? Muito bem, meu. Mais alguma. Agora os meninos, né? Agora o Flávio, depois o Lucas. Olá. Deu uma picotada, né? A internet está ruim, como eu falei, né? Na hora que vocês perguntaram, mas eu acho que eu entendi mais ou menos. Assim, acho que tipo, o Wellington e o Frank perguntaram em relação a essa questão dos modais, né? Em relação, tipo, que cidade, o Wellington falou sobre que cidade emerge, né? E acho que o Frank perguntou algo nesse sentido também, né? O Wellington também falou essa questão da ritmo-análise, do Lefebvre. Vou tentar fazer uma resposta que entre um pouco nessas duas perguntas, assim, acho que conversam, né? Eu penso primeiro assim, sobre essa questão que o Franco falou sobre essa questão da segregação, né? E que sim, que eu concordo completamente assim com ele, tipo, eu acho que tipo, se a gente for tensionar essa discussão entre cidade, o social e o urbano, eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da segregação, da coisa mesmo, da desigualdade, de como ela influencia aí, de como tem pessoas que têm que estar em mobilidade para poder girar a mobilidade também, são coisas que são reais, sim. E aí isso me faz pensar também sobre essa pergunta do Frank, assim, em relação a essas pessoas, né, os meus interlocutores da pesquisa, enfim, em si. Bom, eu penso muito no Marcal G, quando ele traz essa discussão sobre pensar uma antropologia da mobilidade, né? Eu acho que uma das principais preocupações dele, assim, discutir, que eu acho que tipo permeia boa parte do livro, assim, de como a gente pode quebrar essa dicotomia, né, entre centro e periferia, essa dicotomia de fronteiras, de como a gente chega a essas questões da fronteira. É uma coisa que me faz pensar muito, né, assim, sobre isso. É óbvio, assim, quando o Marcal está analisando as cidades de Paris, ele está analisando essa questão dos bairros de imigrantes, né, tipo, ele está falando muito sobre uma realidade da Europa,
mas tem um momento do texto que ele traz que ele vai discutir cidades na América Latina, né? E aí ele traz uma questão que ele enxerga enquanto um fenômeno das cidades da América Latina, que aí, enfim, eu não sei se eu posso concordar com ele, eu acho que tipo, em outros locais do mundo existem fenômenos parecidos, mas de que, assim, ele continua utilizando os termos, né? Eu vou utilizar os termos para facilitar, assim, tipo, o entendimento. Mas de como periferias estão muito perto de áreas centrais, de áreas nobres. Então a gente pode pensar, sei lá, cantos como aqui em Fortaleza, a gente pode pensar, sei lá, lugares como Campo do América, né? Que é uma comunidade antiga, que é tida como uma favela, que está dentro da aldeota, por exemplo, né? Tipo, a gente pode pensar várias outras, tipo, localidades, algumas comunidades que estão dentro e muito próximas a áreas nobres, sei lá, o próprio Mucuripe, né? Tipo, que é ameaçado constantemente. Por que eu estou falando isso? Assim, para a gente pensar muito como a gente pode pensar e tentar quebrar um pouco essa discussão entre centro e periferia, sair um pouco dessa dicotomia entre centro e periferia. Eu posso dizer que os meus sujeitos são sujeitos periféricos? Acho que sim e não, ao mesmo tempo. Assim, eu não quero dizer isso para ficar uma coisa muito, sei lá, tipo, uma coisa que tipo não fique muito frágil, assim, né? Tipo, sim, beleza, a gente pode dizer, a Cidade 2000 pode ser tida por alguns, pode ser tida enquanto uma periferia, enquanto para outros não, né? Em outras localidades de Fortaleza, uma pessoa que mora numa favela mesmo, em condições precárias, ela pode chegar na Cidade 2000 e ver a Cidade 2000 enquanto a periferia. Mas a ideia central que eu pensei ao pensar esses sujeitos, em pensar essa própria condição assim, de espacialidade, é pegar locais que são realmente vistos talvez enquanto periferias, a gente pode pensar, sei lá, no Conjunto Ceará. Dentro do Conjunto Ceará existem locais que talvez pode dizer que não são periféricos, né? Que tem como é que eu posso dizer, uma questão de crescimento econômico, talvez, uma gentrificação, enquanto outros locais dentro do Conjunto Ceará, um bairro enorme, estão em condições de mais precariedade, assim, né? Tipo, assim como a gente pode pensar para a Messejana, que tem um interlocutor meu que mora na Messejana, e assim como a gente pode pensar, um dos meus interlocutores que mora no bairro da Serrinha, que ele mora dentro de uma localidade ali na Serrinha, que é bem fechada, assim, é uma favela, que dentro desse contexto que tanto a Mel quanto o Lucas discutiram, essa questão da facção, das facções, ele está dentro desse contexto, ele não é uma pessoa envolvida, né, tipo, mas ele está ali dentro desse contexto, e apesar disso ele busca as suas brechas para ele conseguir de bicicleta visitar amigos dele em outras periferias, em outras localidades, outras espacialidades, né? Então, tipo, assim, o que eu tô querendo dizer é, tipo, como a gente pode tentar pensar para além dessa dicotomia. E para pensar além dessa dicotomia, eu penso assim, metodologicamente, eu penso dentro de um jogo. Para mim, tipo, é um jogo um jogo de discussão, assim, porque eu tô lidando com uma cidade oficial, né? Tipo, eu tô lidando com locais que são periféricos geograficamente falando, que estão em extremidades. Por exemplo, a Barra do Ceará está na extremidade de Fortaleza. A Cidade 2000 está em outra extremidade. A Messejana está na extremidade. O Conjunto Ceará está em outro. A Serrinha está ali central, mas dentro da Serrinha existem várias disputas de localidade, de territorialidade falando assim. Existem favelas, existem comunidades, existem locais da Serrinha que já estão mais num crescimento econômico, com prédios que estão sendo construídos por ali, que acabam chegando em outra classe econômica e social de Fortaleza. Ou seja, dentro de vários locais existem várias disputas em relação a aquela localidade e aquela espacialidade em si.
E aí eu acho que é isso que entra um pouco essa questão de que cidade emerge a partir desses modais, né? E a partir da própria experiência que essas pessoas têm a partir dessas localidades, a partir das suas trajetórias de mobilidade, a partir das suas experiências de espacialidade, de como a cidade emergem de diferentes cidades, assim, né? Tipo, dentro dos próprios trajetos, dos próprios deslocamentos que essas pessoas fazem. Eu acho que, tipo, existem algumas coisas que são aprendidas em relação a esses diferentes tipos de modais. Por exemplo, tem duas pessoas da minha pesquisa que elas andam de bicicleta, mas, assim, tem duas pessoas que também andam de carro, né? Que se locomovem de carro, assim. A minha interlocutora aqui, ela habita o bairro do Conjunto do Ceará, ela se locomove de carro até Parangaba, deixa o carro lá e ela pega o VLT para chegar na aldeota, porque ela trabalha como doméstica, né? O meu interlocutor que mora na cidade de 2000, ele se locomove preferencialmente pela cidade de carro, ele trabalha com óculos, né? Então ele vai entregar óculos no Siqueira, na Barra do Ceará, no Zé Walter, tipo, ele está em constante mobilidade pela cidade a partir do carro, né? Eles utilizam o carro também. E a partir do momento também que você utiliza, sei lá, o transporte público, também emerge em outras cidades. Aí quando eu falo, por exemplo, se a gente for pensar a bicicleta, a gente tem várias, eu acho que eu vou fazer um citar pontos, assim, tipo, mais assim, jogando, né? Tem a apreensão da questão da topografia, de que cidade se revela, existe um senso comum, né? Existia, assim, que Fortaleza é uma cidade plana, né? Mas, tipo, quando a gente cruza Fortaleza de bicicleta, a gente percebe que não é bem assim, Fortaleza não é uma cidade plana. A gente pode perceber a questão dos tempos, né, e dos fluxos, a partir de como a partir do momento que a gente está inserido dentro né, dessa mobilidade oficial, das vias e tal, quando a gente está percorrendo a cidade de carro, ou então de transporte público. E aí, por exemplo, nisso eu acho que entra muito essa discussão do Lefebvre, essa ideia de ritmo análise, né? Que é pensar os ritmos da cidade, assim, os ritmos e os tempos, que eu acho que, tipo assim, também indissociável pensar assim, que a discussão da cidade, a gente não pode, a Frese, ela discute muito isso, né? Tipo, a questão do tempo e do espaço, os tempos e os espaços dentro da cidade, assim, porque são diferentes tempos, são diferentes espaços, são diferentes formas de se utilizar o tempo, e aí isso muda. Tem muito bom da Elis Barreira, quando ela está discutindo os ritmos no centro, né? Eu não lembro agora o nome do artigo mesmo em si, mas ela utiliza, né, a ideia metodologicamente a ideia de ritmo análise do Lefebvre, para discutir assim, o centro de Fortaleza de dia, o centro de Fortaleza à noite. E Fortaleza é uma cidade que tem diferentes tempos, né? Tipo, sei lá, se a gente pegar cidades como São Paulo, tipo, você sabe que, tipo assim, a madrugada de São Paulo ferve, né? Tipo, as pessoas estão na rua, assim, não em todos os lugares, mas tem muitos lugares que a madrugada de São Paulo, a noite de São Paulo é muito, como eu posso dizer, ocupada, habitada, assim. Enquanto Fortaleza é uma cidade que a gente percebe, assim, existe alguns interlocutores mesmo meus utilizam uma expressão muito parecida, assim, né? Que, tipo, que é essa ideia de ruas de dentro e ruas de fora, né? Ruas de fora geralmente são as avenidas, assim, tipo, que são geralmente locais de passagem e tal. E se a gente pensar os tempos de Fortaleza a partir dessas grandes avenidas, a gente vê à noite, assim, ela é muito vazia, né? A gente chega em alguns bairros de Fortaleza que são vazios, enquanto em outros não. Nas ruas de dentro dos bairros, pulsam, tem uma pulsação de vida, assim. E eu acho que isso está muito ligado dessa discussão, porque a gente pode, que sim, a ideia de ritmo análise do Lefebvre pode auxiliar na gente identificar essas diferentes temporalidades, esses diferentes ritmos. E como esses diferentes ritmos e esses diferentes tempos, eles são também utilizados e ressignificados de diferentes formas a partir dessas, tanto dos modais diferenciados, sei lá, uma pessoa que anda de bicicleta, uma pessoa que anda de carro pela cidade, como a própria forma com que essas pessoas utilizam, né? Estão se utilizando do espaço, assim. Aí, enfim, eu acho que isso suscita várias questões, assim, várias discussões. Tipo, isso vai pensar muito na ideia de contra-usos e o uso
da cidade do Rogério Proença Leite, né? Quando vai discutir essa questão, a ideia de contra-uso. Isso me faz pensar muito também no Lefebvre, que eu acho que é uma discussão que, embora ela está sendo ali falada por alguns, é uma discussão que às vezes eu não vejo tão, como eu posso dizer, as pessoas não estão... Às vezes eu tenho uma impressão que eu não vejo muitas pessoas discutindo sobre isso, que é essa ideia de produção do espaço, né? Tipo, dessa ideia do espaço vivido, espaço concebido. Enfim, eu acho que, tipo, basicamente essas perguntas me fazem pensar isso, assim. Se é que deu para responder um pouco elas. Deu sim, deu sim. Bacana, Flávio. Eu passo agora para o Lucas, tá, Lucas? A gente tem 9 minutinhos. Olá, Lucas. Então, vou tentar, eu anotei aqui algumas coisas que foi falada, eu vou tentar dar uma resumida, né? A questão da ritmo-análise é uma possibilidade, né? Desde que eu comecei minha orientação com você tem proposto algumas questões e que realmente eu penso em complexificar, né, a análise e essa metodologia da ritmo-análise, ela possibilita isso, né? Até porque realmente é uma questão que eu tento perceber, né, assim, no campo, né, por exemplo, existe um saber, que eu acho que posso chamar de saber, né, dos moradores, e consegue compreender quando vai acontecer alguma coisa, assim, né, consegue antecipar, né, pelo, entre aspas, né, pelo clima que está o bairro, né, se o bairro está muito acelerado, né, se a noite está muito movimentada, né, é bom sair na rua, não é bom sair na rua, né, pelos barulhos de moto, né, por exemplo, uma coisa que eu tento fazer sempre é estar nas calçadas, né, acho que as calçadas é um espaço assim, de sociabilidade e de pesquisa muito potente, assim, né, melhor do que qualquer entrevista estruturada, né? Na calçada passa conversa sobre tudo, né? E aí, nas calçadas, né? Se passa uma moto mais acelerada, né? Um barulho de moto, existe aquela tensão, né? Nesse sentido, né? Como também é possível antecipar, né? Ou entender, interpretar o que está acontecendo no bairro quando não tem barulho, né? Por exemplo, tem um grupo que eu acompanho, que é um grupo de capoeira, né? E esse grupo teve que reorganizar suas atividades, né? Em alguns momentos, por causa desses regimes, né? De regulação. Então, você já perde ali um som, né? Central do bairro à noite, que é os toques do berimbau, né? Do tambor, que é do cotidiano do bairro, né? E aí, pensando nesse sentido, né? Sim, né? Um método, né, que eu pretendo incorporar, né, uma possibilidade, né, e aí pensando no que o Frank colocou, né, sobre essa questão da militarização, né, Frank, eu falei no sentido de discurso, né, assim, existe um discurso, né, existe essa questão, né, de quem coloca câmera, né, e cobra a polícia no bairro, né, eu identifico, na partir da minha análise, uma classe ascendente de empreendedor, né? Essa questão desse espírito do empreendedorismo, né? Que existe uma questão conservadora muito grande por trás da própria dinâmica, né? Do bairro e tudo. E está muito ligado, tendo em vista que as ruas, né? Por exemplo, essa rua que eu falo é a Rua Lagoas, né? Uma rua muito grande, né? Uma rua que tem muitos moradores, né? Assim, uma rua muito grande, atravessa todo o bairro, toda a extensão do bairro, né? E aí, com a gentrificação, né, existe também uma tentativa de regular quais moradores vão andar, vão transitar naquela rua, né, como se existe, por exemplo, no shopping, no centro da cidade, né, está começando a acontecer esse processo, né, por exemplo, né, você percebe por alguns comerciantes, mas também alguns moradores que ainda moram nessa rua e nas travessas, né? Porque ela é atravessada por travessas. O mal-estar, né? De quando moradores, por exemplo, barulho, tá passando uma moto. Os moradores da favela da Fumaça, né? Da entrada que é outra região periférica do bairro,
estão transitando, né? Então existe essa questão, né? Que tem muito a ver com a própria questão da racial que atravessa essas dinâmicas da mobilidade, né? Eu trago, por exemplo, né? O mês de setembro ele foi muito conflituoso, né? Lá nas polarização, né? Existiu muito despejo de moradores, né? Até comentei com o professor Wellington, né? Essa questão do refugiado urbano também, né? E aí houve muito isso, né, e tal. E aí o que eu observei, né, é que, por exemplo, a zona que eu moro, né, eu moro numa dessas travessas que corta a Rua Lagoas, né, e aí existe para os moradores negros, né, trabalhadores, moradores negros, a juventude negra, né, uma tensão dos dois lados. Tanto que a partir do momento que se polariza, existe uma presença maior da polícia, né, esses moradores tendem a estar, né, na lista de suspeição, né? Muito essa operação do elemento suspeito, assim, né? E tanto também para a questão dos próprios bandos armados, né? É muito mais possível, né? Um morador negro separado e perguntar, ou então um visitante, né, do bairro, uma pessoa que está transitando ali no bairro separado, ser perguntado de onde né? Porque é encaixado nesse estereótipo do elemento suspeito, né? Do que um morador branco, né? Então existe essa dinâmica, né? Assim, que funda a própria lógica da cidade, né? Então, acho que é uma questão importante, é uma questão que eu queria só para fechar e demarcar, né? Eu queria ter trazido mais a questão que eu estou me aprofundando agora do Foucault, né? Da questão dos ilegalismos, né? É algo que eu quero agregar à minha pesquisa, né? A questão da necropolítica, né? Também é algo que eu quero agregar à minha pesquisa, dentro desse jogo sistemático de forças que estão operando para tentar gerir e produzir um projeto de cidade, né? Uma forma de cidade, produzir espaços, né? Então, nesse sentido, é mais ou menos o que eu acho que eu queria comentar. Bacana, bacana. O Lucas, o que é legal, né, depois da fala de todos, das provocações que a gente fez, é aquilo que o Frank tinha lembrado, quer dizer, da leitura complexa que vocês estão lançando sobre os fenômenos que vocês estão investigando, né, interessados em investigar, enfim. Isso é o bacana, né, quer dizer, o modo como vocês estão articulando as teorias, as perspectivas, né, e conseguindo produzir, digamos assim, um quadro analítico mais rico, né? Rico nas determinações, rico na complexidade, né? Porque, de fato, o real é complexo, né? O real é relacional, a gente sabe disso. Mas é bom, é legal quando a gente vê isso em movimento, né? E tudo isso que vocês estão trazendo, quer dizer, as inquietações, as dúvidas, as hesitações, né? Até os receios, os medos, tudo isso faz parte da pesquisa, né? Todos nós, desde os jovens pesquisadores aos pesquisadores mais calejados, tudo isso acompanha, isso faz parte do processo de pesquisa, né? Uns têm mais capacidade de simular, outros nem tanto, mas isso faz parte, né? Isso nos acompanha, isso faz parte, né? Mas é isso. Me parece que a gente não tem mais nenhuma questão, estamos chegando no finalzinho, são 3h58. Bem, queria agradecer a todo mundo, principalmente aos 3 que participaram da primeira mesa, né, do nosso primeiro seminário, né? Seminário que já começou, como o Frank lembrou também, começou forte, começou bem potente aí, ótimas falas, né? Ótimas exposições. Agradecer a Mel, agradecer ao Flávio, agradecer ao Lucas, tá? E agradecer a todos que participaram. A gente vai estar disponibilizando, né? Todos que assistiram, né? Que acompanharam aqui na sala, a gente vai estar disponibilizando essa gravação na nossa página no YouTube, tá? De repente, para quem quiser rever ou compartilhar com algum amigo, né? Então, fiquem à vontade. E lembrando que no dia 5 de janeiro, um pouquinho depois da virada do ano, né? Um pouquinho depois, tá? Dia 5, a gente vai ter a segunda mesa com o tema Imaginário Urbano e Cidade, com a participação, né? Da Viviane Oliveira, que está aqui, né? Nesse momento aqui acompanhando essa mesa, a minha participação e a participação do Matheus Borges, do Wesley Martins, que são meus bolsistas, né? Que estão envolvidos na pesquisa sobre o IPPO-1 aqui em Fortaleza, tá? Antigo presídio que está sendo desativado para dar lugar a um parque urbano. Então é isso, agradecer. Eu acho que o Wesley, eu acho que pode já parar a gravação, né, Wesley? Sim, vou parar, professor. Tá bom? Por favor.
Não sei se tem alguém bom aí de foto. Eu não sei como é que faz essa foto aqui, não, mas deixa eu ver. Tem que ligar a câmera, gente. Liga todo